Hora de falar de economia com a nossa comentarista Rita Mondin. Rita, seja bem-vinda. Olá. Rita, dia de queda nas ações da Petrobras depois do balanço divulgado, lucro de 70% menor do que no ano anterior. O que foi que aconteceu, hein? E nós tivemos um prejuízo bilionário no quarto trimestre. A gente já havia dito aqui na segunda-feira que as ações da Petrobras vinham caindo com receio dos investidores acerca dos números do balanço. Então, todo mundo achava que ia ser ruim. Vou dar só um exemplo que eu citei na segunda. A XP, que era mais pessimista, acreditava num lucro de 800 milhões. O Santander chegou a projetar um lucro de 5 bilhões, nós estamos falando de dólares. E o prejuízo do quarto trimestre foi de 2,8 bilhões de dólares. E o que o investidor ficou assim mais assustado? O que assustou o investidor? Primeiro, o nível de investimento, que aumentou muito. O investimento ao final de 2024 veio 15% superior àquilo que a companhia havia projetado no seu guidance. Quanto mais a companhia investe no chamado CAPEX, quer dizer, ela investe em máquinas, equipamentos, para aumentar a sua produção, menos dinheiro sobra para pagar dividendos para os acionistas. E fica o risco desses investimentos que estão sendo feitos serem bem-sucedidos ou não. E aí a empresa oferece mais risco para o seu acionista, porque ela tem que ter sucesso nesses investimentos para retornar em forma de lucro e dividendos parte disso aí para os acionistas. Então, nós tivemos, primeiro, o abandono da política de preços da paridade internacional, que a gente não sabe como que a Petrobras, qual o critério que ela reajusta os seus preços de combustíveis internamente. O preço do barril de petróleo subia e ela não reajustava preço aqui. Tivemos uma queda na venda de combustíveis da própria Petrobras e esse aumento do investimento inesperado, diminuindo a expectativa de dividendos no futuro e agora os dividendos que serão pagos. Foram decepcionantes. O que aconteceu? As ações chegaram a cair 7% lá em Nova York. Aqui no Brasil, as ordinárias, que são aquelas preferidas dos investidores estrangeiros, chegaram a cair mais de 6%. E as preferenciais, no pior momento, caíram mais de 5%. No final das contas, as ações fecharam aí, as preferenciais, que têm mais liquidez, com queda de 3,6%, apesar da alta do preço do barril de petróleo, uma alta forte de quase 2%, porque a OPEP está ameaçando reduzir a produção em abril. Rita, e o IBGE divulgou a PNAD hoje, né? O desemprego chega ao menor nível para o trimestre desde 2014. A renda também subiu, não é isso? Isso. Então, nós tivemos essa conjunção. A gente já tinha visto o CAGED de ontem, que surpreendeu, né? E esperava-se um desemprego até maior, de 6,6%. E no trimestre findo, em janeiro, o desemprego ficou em 6,5%. Em relação ao trimestre anterior, houve uma piora, né? Nós saímos de 6,2% de taxa de desemprego para 6,5%. Mas em relação ao mesmo trimestre no ano passado, tem muito mais gente empregada hoje. Naquela época, em janeiro de 2024, a taxa de desemprego era de 7,6%. A notícia boa é que a renda subiu, 3,7% a renda por trabalhador. Mas quando a gente olha a renda brutal, a renda real, a soma de toda a renda, essa alta foi significativa, 6,2%. Rita, e tem polêmica envolvendo o preço dos alimentos, né? A proposta do PSOL de acabar com a isenção dos exportadores para baratear o preço do alimento no mercado interno gerou atrito no governo. Agora, o governo cogita reduzir imposto de importação de milho e etanol. Isso pode gerar um efeito no bolso das pessoas e dar menos dor de cabeça ao governo, digamos assim? Com certeza, né? Porque você mexer em time que está ganhando é só técnico que não tem noção do jogo. Porque o agro brasileiro, ele é parâmetro internacional. Então, quando a gente olha o governo dando palpite, querer mexer na política monetária, falar que macroeconomia é uma bobagem, e agora querer colocar alíquota na exportação para que o nosso agro perca competitividade na exportação de alimentos in natura e semi-elaborados, isso é dar um tiro no pé, é querer apagar incêndio com gasolina.
Então, o agronegócio brasileiro é que vem sustentando o país, é o setor que mais cresce ao longo dos anos, cresce mais que a indústria, cresce mais do que o setor de serviços, né? Então, assim, tentaram, né? Se colar, colou, foi uma proposta do PSOL. Quando o governo viu que ele estava fazendo mais uma bobagem, ele recuou e aí veio com essa proposta, claro, de reduzir a alíquota de importação, que é muito melhor do que penalizar o nosso agro. Agora, Rita, por que que o dólar hoje subiu no mundo todo, hein? Olha, é o Trump de novo. O Trump só fala em renegociar tudo. Então, ele está querendo colocar mais 10%, que ele já tarifou a China, né, em 10%, quer colocar mais 10 adicionais. Ontem, ele começou a falar que vai aumentar as tarifas para o pessoal da zona do euro. Ameaça também rediscutir México e Canadá, e nós vamos ter no dia 1º de abril, olha o dia que ele escolheu, dia 1º de abril, ele vai soltar um mega documento que ele prometeu, logo que ele tomou posse, que ele iria fazer uma revisão tarifária com todos os países que os Estados Unidos negociam. Então, esse documento vai ser anunciado e divulgado em 1º de abril. Mas antes disso, no dia 4 de março, ele já vai tarifar todo mundo. Então, ele fortalece o dólar em relação às principais moedas do mundo e por aqui, claro, o dólar subiu e já está em 5,82. Então, estamos indo naquela toada. Juros, perspectiva de juros em alta, futuros, né? O dólar em alta e a bolsa muito fraca. Rita, agora saindo um pouco da nossa conversa sobre economia aqui, você já está com vários fãs aqui da CNN pelo Brasil, viu? Eu registrei aqui Rio de Janeiro, Paraná, mensagens que eu recebi. Rio Grande do Norte, lá em Natal também, e a Sandra Antunes, ela que é de Suzano, cidade do Alto Tietê, ela disse o seguinte, bacana a mensagem, adoro ouvir as explicações dela, suas explicações, linguagem fácil de entender. Bacana, né? Não durmo hoje. Muito obrigada a todos. Parabéns, querida. Até amanhã. Até amanhã.